Gravando. Ok. Estamos com 14 alunos aí online. 10 e 11. Então, mais 10 e 15 eu começo, tá bom, pessoal? Vocês conseguiram se comunicar via WhatsApp? Sim, professor. Tá. Então o pessoal já está sabendo, né, que nós estamos começando. Então vou começar logo. Se está todo mundo sabendo? Então, pessoal, só para fazer a mesma coisa que eu fiz, tá? Com a Anatomia 1. Domingo de noite, estou soltando as notas de vocês, já corrigi quase tudo. Mas sábado eu vou operar, então eu já sei que eu não vou conseguir corrigir nada, então domingo de noite eu estou soltando a nota de vocês, tá? Nós temos, deixa eu fazer uma coisa aqui, de propósito, que eu vou ganhando tempo para os outros aparecerem. Aí eu fiz isso aqui, ó. Só um momentinho, vocês vão ver o que eu quero fazer aqui. Share screen, Anatomia 2. Share. Que é para vocês verem o programa que eu vou mandar para vocês, tá? Agora, ao final da aula. Então, nós estamos aqui, ó, em sistema neurológico. Depois, eu vou dar para vocês sistema urinário. E aí eu já tenho, por acaso, a aula de sistema digestório gravada. Que eu já tinha dado, no meio da pandemia, né? Eu tinha dado a aula de sistema digestório. Então, ela já está lá disponível. Aí, no dia 27, a gente tem a segunda avaliação, que vai incluir endócrino, neuro, urinário e aqui o digestório que vai estar gravado. Eu vou mudar isso, né? Vou acrescentar aqui o digestório. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês endócrino, neuro. Vou dar dia 20 a aula de urinário e a de digestório já está gravada. De maneira que no dia 27 a gente faz a segunda prova. E aqui eu fico, né? Sem poder aproveitar o que eu fiz na primeira prova, que é dar uma outra aula, né? Não tem como, porque eu não posso dar uma aula que eu vou cobrar de vocês na prova logo a seguir. A não ser que vocês prefiram que eu dê a aula de digestório ao vivo. É bobagem, sinceramente é bobagem, não justifica. Para vocês só vai atrapalhar. Eu poderia chegar aqui nesse dia 27, ao invés de soltar a prova para vocês, só dar antes uma aula de digestório, entendeu? Ao vivo. Mas eu acho bobagem, porque ela está gravada, está completa, não justifica. Eu acho melhor vocês poderem já consultar essa aula de digestório, se quiserem, para estudando, e saberem que no dia 27, sexta-feira, eu vou passar para vocês a prova sobre esse conjunto, que vai ser neuroendócrino, urinário e digestório. Tá? E aí nós ficamos com a segunda chamada no dia 4, não vai ter ninguém. E aí a prova final, a gente pode até juntar, né? Eu vou fazer uma coisa aqui. Pensem comigo aqui, pessoal. O que vocês acham, tá? A gente fazer a segunda chamada e a prova final no mesmo dia. Por que isso? Porque não vai ter segunda chamada de ninguém. Vocês vão ver na prática. Porque com essa prova do jeito que a gente faz, não tem como ter segunda chamada, né? Eu deixo a prova na sexta, para vocês me devolverem na segunda. Quer dizer, só se alguém realmente ficar muito doente, internar, operar, vai ser quase ninguém. Aí eu posso soltar na sexta-feira, dia 4, da mesma maneira, né? A prova de segunda chamada, para quem não fez, e a prova final, para quem tiver que fazer. E com isso, vocês acabam o curso antes, né? Sem a gente ter pulado uma aula sequer. Vocês vão ter todas as aulas. Tá bem? Vou fazer isto. Aí eu vou usar aquele velho sistema de escrever aqui na data que sobrou, reserva. Se qualquer coisa acontecer comigo, por exemplo, né? Eu não puder dar alguma aula, tem uma reserva aqui. Tá? Vai ficar assim. Eu salvo isso, salvo, né? Então, vou mandar esse programinha para vocês, tá, queridos? Só para vocês já saberem. E as provas foram legais, como tinha que ser mesmo. Eu sei que vocês consultaram, eu sei que tem, né, sempre um ou outro que dá um copy-paste de sites de anatomia, que tem muitos, né? Mas foi
na verdade, um instrumento para vocês terem a chance de dar mais uma estudada no assunto, que é o que eu quero, na verdade. Então, eu vou dar um stop share nisso aqui para poder mudar para outra coisa, para a aula propriamente dita. E assim que acabar a aula, eu vou mandar para vocês esse programa, para o grupo, WhatsApp. Tá, queridos? Vamos fechando aqui o stop share. E vamos share outra coisa agora, que é a aula propriamente dita. Já vou botar ela aqui. No modo aí. Pronto. Então vamos lá, vamos nos divertir agora falando um pouquinho sobre neuroanatomia, que é sobre neurofisiologia, inclusive, tá? Então, o que eu quero começar dizendo, né? Algo parecido com o que eu falei em endócrino. O desenvolvimento do nosso organismo, o fato de ele ter se tornado mais complexo, fez com que nós tivéssemos que nos dedicar a estudar o meio externo para sobreviver, perceber o que está acontecendo no ambiente externo, mas também isso nos obrigou a desenvolver um mecanismo de controle de funcionamento do meio interno, que era uma coisa que a gente não fazia antigamente, quando éramos organismos muito menos evoluídos do que somos agora. Isso, então, acabou levando ao desenvolvimento de dois grandes sistemas, um que a gente viu semana passada, o sistema endócrino, e o outro que a gente vai ver essa semana, que é o sistema nervoso. Então, olha como é que a coisa acontecia antigamente. Ó. Primeiro, uma ameba, um protozoário. Antes disso ainda, né? O protozoário é um ser unicelular, igual uma célula. Às vezes o núcleo nem tem membrana nuclear. Às vezes ele é um procariota, né? Não tem nem membrana nuclear. Aí o que ele tem? Ele tem só a sua membrana celular, a membrana citoplasmática mesmo, membrana externa, para perceber o que está acontecendo. Se tem um estímulo que é nocivo, ele deforma essa membrana de maneira a se afastar do estímulo nocivo. Se tem um estímulo que é interessante, por exemplo, uma partícula, que esse protozoário quer englobar, né, para se nutrir. Aí ele vai deformando a sua membrana celular para se aproximar daquela partícula e envolvê-la. Tá? Esse mecanismo que os seres unicelulares têm de mudar o formato da sua membrana celular é chamado da capacidade de formar falsos pés, porque ela vai se deslocando assim, inclusive, né? São chamados de pseudópodos. Então, um protozoário só é capaz de fazer isso, né? Ver o que está acontecendo lá fora e, através da capacidade de deformar sua membrana celular, formando pseudópodos, se afastar ou se aproximar daquele estímulo. Aí, se a gente vai evoluindo agora, por exemplo, para uma criatura como uma esponja. Aí a esponja tem as células de revestimento externo, que seria o equivalente à nossa pele, mas, de repente, como elas já são mais evoluídas, né, uma dessas células de revestimento começou a se modificar. Por quê? Porque ela tem uma extremidade externa parecida com as outras, mas tem um prolongamento aqui para dentro que se espalha lateralmente e que contém dentro de si estruturas muito semelhantes às miofibrilas de uma célula muscular. Estruturas proteicas moleculares aqui capazes de encurtar o seu tamanho, produzindo contração. Então, surgiu aqui, ó, na esponja, um esboço de célula muscular. Começou a aparecer. Né? Mas, por enquanto, aqui nós temos apenas uma célula fazendo tudo, percebendo o que está acontecendo lá fora e reagindo a isso, se contraindo. Depois começou, por exemplo, aqui, num quinidário da vida, num desses seres marinhos aqui, né? Começou a haver, lá na superfície externa, uma célula que transmitia ou fazia conexão com outra, e esta outra, sim, é que era capaz de se contrair. Então, nós começamos a desenvolver uma célula que percebe o que está acontecendo lá fora, verifica que é adequado, que é interessante que haja contração muscular para um deslocamento qualquer acontecer. Aí ela faz, por filamentos que ela possui, muito delgados, contato com uma segunda célula, e essa segunda célula, sim, é a célula muscular. Então, o que aconteceu é que essa célula única da esponja se transformou em duas.
Essa aqui, que só conduz o estímulo, é chamada de neurônio. E como ela é responsável por sentir o que está acontecendo aqui fora, ela recebeu o nome, nessa fase aqui, de neurônio sensitivo primitivo, o primeiro que havia. Aí a gente vai evoluindo, por exemplo, agora pode ser uma minhoca, né? Aí o que eu percebo? Novamente, as células da superfície externa, uma diferente, que percebe o que está acontecendo aqui, os estímulos, aí ela vai, se prolonga e faz contato, dessa vez não com o músculo, que está aqui embaixo, ó, mas com uma segunda célula parecida com ela, um outro neurônio. E esse segundo neurônio é que vai, de fato, estimular o músculo a se contrair. Então, agora surgiu uma terceira célula. A gente tinha uma célula só na esponja, passou a ter um neurônio primitivo e a célula muscular nos quinidários, e agora, no anelídeo, numa minhoca, por exemplo, passou a ter um neurônio que percebe o estímulo, por isso chamado de sensitivo. Depois, um neurônio que vai... Aí ele faz contato com o segundo neurônio, que este sim vai estimular o músculo, chamado por isso de neurônio motor. Então, para que esse músculo se contraia, eu preciso que o estímulo seja percebido, o neurônio sensitivo leve esse estímulo ao neurônio motor e o neurônio motor estimule o músculo a se contrair. E, finalmente, nos seres mais evoluídos, como somos nós, o próprio anelídeo, né, os seres mais longos, né, que são muito extensos, aí, além desse arranjo aqui, ó, que eu acabei de mostrar para vocês, neurônio sensitivo, neurônio motor, estimulando a fibra muscular, apareceu, olha que interessante aqui, ó, mais um neurônio que conecta uma região ou um segmento a outro segmento. Então, aqui nós estamos vendo dois segmentos que têm neurônio sensitivo, neurônio motor e fibra muscular. A mesma coisa aqui, neurônio sensitivo, neurônio motor e fibra muscular. E agora apareceu um neurônio extra aqui juntando um segmento ao outro. Esse neurônio associa um segmento ao outro. E ele é muito importante, pessoal, sobretudo para o que a gente pode chamar de inteligência, desenvolvimento da inteligência. Por quê? Porque o que nos faz mais inteligentes, teoricamente, que outros organismos, outros seres vivos, é a capacidade de perceber coisas pelos órgãos dos sentidos, ou até por intuições, né, que seriam órgãos ocultos, né, que a gente não sabe onde estão, que talvez nem sejam materiais propriamente. E, aí sim o importante, coletadas as informações, associar melhor essas informações para, dessa associação bem feita de vários estímulos, tomar uma decisão melhor para reagir a esse conjunto de estímulos. Então, associar informações é o grande passo para aumentar a inteligência na escala evolutiva das espécies. Quanto mais neurônio de associação, maior a capacidade de reagir adequadamente a uma situação. Por quê? Porque vários elementos presentes nessa situação são percebidos e eles são pesados entre si através da capacidade que a gente tem de associar as informações e aí tomar a decisão mais acertada, tá? Isso é uma coisa muito importante para entender o desenvolvimento evolutivo aí de todas as espécies. Então, o neurônio ele tem uma região mais importante, que é onde está o seu núcleo, onde estão suas organelas. Essa região é chamada de corpo do neurônio. E aí ele tem filamentos, que servem para a transmissão dos estímulos nervosos. No início, como a gente estava estudando há pouco, né, o corpo do neurônio estava lá na superfície externa do organismo para poder perceber mais facilmente o que acontece lá fora. Mas aí o que a natureza percebeu? Que o neurônio é uma célula muito diferenciada, muito especializada, e que se ela for destruída, não vai haver recuperação, sobretudo quando há lesão do seu corpo, que é a região mais importante. Então a natureza foi transferindo o corpo do neurônio, que ficava na superfície, para dentro do organismo. Então, num anelídeo, numa minhoca, o neurônio sensitivo fica na superfície externa. Num molusco, uma concha, uma coisa assim, ele fica já no meio do caminho.
E na gente, o neurônio, mesmo o neurônio motor, é transferido para perto do sistema nervoso central, onde existe proteção para o sistema nervoso central, que vai ajudar também a proteger o corpo do neurônio de um vertebrado, por exemplo. Tá? Então, o corpo do neurônio é a parte mais importante. Ele foi deslocado progressivamente para o interior, para próximo do sistema nervoso central, para poder usufruir da proteção que o sistema nervoso central tem. Esse processo, então, é um processo de interiorização ou de internalização dos neurônios. É só isso. Tá? E aí o resultado desse processo gerou uma classificação que não é importante não, mas eu vou falar aqui uma vez na vida, em neurônios serem unipolares, porque eles têm o corpo num polo e o outro polo é só para os seus prolongamentos. Ele ser bipolar, quando ele tem o corpo no meio e um prolongamento para a superfície e o outro para o sistema nervoso central. E ser um que, quando você olha o corpo dele, você vê um filamento só saindo, pensa que ele é unipolar, como esse primeiro aqui. Mas depois você vê que esse filamento, que parece ser único, na verdade são dois, que se bifurcam, um em direção à superfície, outro em direção ao sistema nervoso central. Então, esse aqui, que parece que é polar, mas não é, que é o nosso, né, dos vertebrados, é chamado de pseudo-unipolar, que é esse aqui. Ó. Então, esse é um pseudo-unipolar, esse aqui é um unipolar, esse aqui é um unipolar também, esse aqui é um bipolar, porque tem o corpo no centro, as extremidades mais ou menos do mesmo tamanho. Tá? Então, a classificação desse formato, na verdade, o que tem de importante nisso é dizer que quanto mais para dentro está o corpo do neurônio, mais protegido esse neurônio está. Tá? Então, está aqui o neurônio clássico. Ele tem o seu corpo, esse é um neurônio polar, né? Ele tem o seu corpo com um núcleo, com várias organelas para gerar energia, que são as mitocôndrias. Tem ramificações à volta do corpo, que são curtas, e são múltiplas, né? Que ele tem uma ramificação primária, aí uma nova ramificação, volta a ramificar, parecendo os brônquios, lembra dos brônquios, né? Então tem várias ramificações aqui, mas curtas. Esse trecho, então, essas ramificações curtas, servem para receber os estímulos nervosos que estão vindo de outro neurônio, por exemplo. Ou estão vindo de algo que a natureza inventou para substituir a necessidade do neurônio estar situado lá na pele, lá na superfície. Essa estrutura que a natureza desenvolveu para substituir a necessidade do corpo do neurônio estar lá na superfície externa é chamada de terminação sensitiva. E nós temos várias, para dor, para calor, para vibração, por incrível que pareça, tá? Para pressão, só de pressão, para um tato discriminativo. Então, para cada uma dessas capacidades de perceber que nós temos, há não mais o corpo de um neurônio lá na superfície para perceber isso, não. Há terminações sensitivas que não são neurônios, especializadas, e que estas sim vão passar para o neurônio sensitivo, cujo corpo está protegido lá dentro, vão passar para o neurônio sensitivo a informação sobre calor, dor, pressão, tato, vibração, etc. Tá, queridos? Bom, aí os estímulos que entraram aqui por essas ramificações menores, que são chamadas de dendritos. Esse estímulo vai se dirigindo a um cone ou a um prolongamento cônico que o corpo do neurônio tem. Esse prolongamento cônico ou cone de saída dá origem a um filamento longo, olha só. Tem coisa me atrapalhando aqui. Longo, que volta no final a parecer com um dendrito, né? Esse filamento longo é chamado de axônio. E a sua terminação, que parece com um dendrito, é chamada de terminação axonal ou terminação do axônio. Por que ela parece com um dendrito? Porque ela, de fato, vai fazer conexão com os dendritos do próximo neurônio. Tá? Uma exceção a isso é aquele último neurônio que vai fazer conexão com uma fibra muscular, por exemplo, e não com outro neurônio, ou, no fundo, também com uma fibra muscular de uma glândula, para fazer a glândula eliminar a sua secreção, ou secretar, né, a sua secreção, o seu hormônio.
tá bem? Então, o alvo final de um axônio, através das suas terminações axonais, será um novo neurônio ou uma fibra muscular sempre, tá? Eu vou pular de propósito isso, e aí eu queria explicar para vocês uma coisa que não tem nada de complicada, tá? Então, acreditem em mim, né? Não permitam nenhum bloqueio mental agora, para vocês verem como isso é interessante e ao mesmo tempo simples. Ó. Então, vem um estímulo que eu posso ser produzido artificialmente, pode ser uma coisa natural, como eu falei, dor, vibração, tato, pressão, calor, né, temperatura. Esse estímulo, então, foi captado por uma terminação sensitiva especializada e foi transferido para o neurônio sensitivo, que está levando esse estímulo adiante. Quando esse estímulo chega ao neurônio sensitivo, aos dendritos do neurônio, que é para onde o estímulo chega, olha o que ele faz, olha que interessante. Ele faz a membrana celular dos dendritos abrir alguns canais que permitem a entrada de íons positivos, com carga elétrica positiva. Mas por que isso acontece? Eu tenho que explicar uma coisa que eu devia ter dito antes, desculpe, né? Que na natureza, a natureza fez isso. Quando eu estudo um neurônio, eu percebo que o grau de cargas elétricas negativas do interior do neurônio é maior, enquanto que do lado de fora do neurônio há mais cargas elétricas positivas. Isso é da natureza. No momento, então, que eu abrir canais que permitam as cargas elétricas transitar, vai haver aquela tendência, que também é uma coisa da natureza, de equilibrar as cargas elétricas, para chegar na neutralidade, né? Na carga zero, nem positiva nem negativa. Então, como o lado de dentro, naturalmente, é negativo, quando eu abro os canais, íons positivos, ou seja, cátions, que é o nome técnico, né, de íon positivo, entram. Quando entram, fazem um ambiente interno que naturalmente é negativo eletricamente em comparação ao lado de fora, inverter. O lado de dentro ficou positivo, estão vendo? Aí, daqui a um próximo instante, um milissegundo depois, vai haver um retorno à situação original do neurônio. Como? Com a abertura de novos canais aqui, ó, essas setas amarelas, para que cátions que tinham entrado aqui e tornado o meio intracelular eletricamente positivo, esses cátions saiam para o meio intracelular voltar a ser o que é normalmente, ó, voltar a ficar negativo. E aí, no segmento do neurônio, logo depois, aquilo que tinha acontecido antes, nesse primeiro segmento aqui, voltará a acontecer. Vão se abrir novos canais, e novamente cátions vão entrar, daqui a pouco esses canais de entrada de cátions se fecham, olha eles fechados aqui, né? E aí se abrem canais para saída de cátions para voltar à polaridade original. Então basta a gente guardar que a polaridade natural, original, é no interior dos neurônios, carga elétrica negativa. Do lado de fora, carga elétrica positiva. E que durante a passagem de um estímulo, transitoriamente, por um curto período de tempo, essas cargas são invertidas. Por quê? Porque se abrem canais para entrada de cátions positivos. Logo depois, esses cátions positivos que entraram abandonam novamente e volta-se à situação anterior. No ambiente interno, voltar a ser negativo. Mas enquanto há entrada de cátions, de cargas positivas, o ambiente interno, que normalmente é negativo, vai se tornar positivo. Essa fase em que os cátions entram e invertem a polaridade é chamada de despolarização. Quando logo a seguir os cátions saírem outra vez e tudo voltar ao que era antes, o lado de dentro voltar a ser negativo comparado ao de fora, o nome disso é repolarização. E é disso que vive a transmissão do impulso nervoso. Quando a gente fala, então, que o estímulo nervoso está sendo transmitido, ou o impulso, melhor dizendo, nervoso está sendo transmitido, é isso que acontece, essa permanente movimentação de cátions para dentro e para fora do neurônio. Isso é muito simples de entender, espetacular de descobrir. Quem descobriu isso merece o prêmio Nobel, né, da galáxia.
mas entender não é difícil, depois que alguém descobriu para nós, né? E aí surge um gráfico, que é do livro de Fisiologia, que não tem nada a ver com anatomia, eu sei, mas que eu queria que vocês entendessem agora para não ter bloqueio depois, tá? Então, esse gráfico aqui, o que ele representa? Como é que, ao longo do tempo, em milissegundos, as cargas elétricas vão se modificar dentro de um neurônio? Olha que interessante, né? Tudo que eu falei num gráfico que é famosíssimo. Então, na condição natural, nós sabemos que o interior do neurônio, é isso que está sendo medido aqui nesse eixo vertical, tá? Tem uma polaridade negativa. Perdão. Nesse neurônio aqui, o número não interessa, menos 70 milivolts. Tá? Aí ele está lá em repouso. De repente, vem um estímulo que uma terminação sensitiva mandou para ele. Aí começa aquele fenômeno de abertura de canais para a entrada de cátions. Ó. Olha como a carga negativa vai subindo, ficando cada vez menos negativa, cruza até a linha do zero, né? E no final nós temos uma carga elétrica positiva dentro do neurônio, que é o que esse gráfico está mostrando para nós. Carga elétrica dentro dos neurônios. Essa fase aqui de subida, então, ó, até a carga se tornar positiva dentro do neurônio, é aquela fase de entrada de cátions, entrada de sódio, chamada de despolarização. Aí lembra que eu falei que depois as coisas vão voltar à situação natural? Como? Com a abertura de canais para cátions, que são cargas positivas, que tinham entrado, poderem sair. Aí, novamente, se abrem canais, cargas positivas saem, e aí aquela polaridade que estava positiva vai voltando a ficar negativa, porque as cargas positivas que estavam dentro do neurônio saíram. Acontece que elas saem até mais do que o que havia na fase de repouso. Olha que interessante, ó, saem até um pouco mais. E aí depois isso se reequilibra e volta para a linha de base. Então, vocês vão estudar em histologia, em fisiologia, perdão, que isto aqui, ó, é o gráfico que representa um potencial de ação. Durante esse momento aqui vai do início da subida até a volta à linha de base, é impossível eu produzir um novo estímulo nesse neurônio que vai gerar um outro potencial de ação. Então, quando ele desencadeia essa sequência que se chama potencial de ação, até ele voltar para a linha de repouso, não é possível reestimulá-lo. E o tempo que leva para isso acontecer, agora eu estou falando de um período de tempo, que nesse caso aqui, vamos considerar que foi aqui de 1 até 4, tá? Só para facilitar a minha vida. Tá? De 1 até 4. Não foi exatamente isso não, mas foi bem parecido. Então, em 4 milissegundos é que esse potencial de ação aconteceu e aí o neurônio voltou a ter o seu potencial de repouso. Isso significa que o tempo para ele ser reestimulado vai ser um tempo de 4 milissegundos. É o período que ele vai ter que esperar até ser reestimulado. Tá? E esse tempo varia. Tem neurônio que tem um tempo menor, ou seja, o potencial de ação acontece mais rapidamente, tem outro em que o potencial de ação acontece mais lentamente. Então, quanto mais lento o potencial de ação, maior o período refratário. Refratário é que há um novo estímulo. Quanto mais rápido acontecer o potencial de ação, menor será o período refratário, ou seja, mais rapidamente esse neurônio estará disponível para um próximo estímulo. É disso que a gente está falando, tá, queridos? Então, o período refratário é medido em milissegundos. E a voltagem que começa negativa, como é na natureza, se torna positiva, depois volta a ser negativa, é medida em milivolts no eixo vertical. E todo esse período de elevação, volta às cargas negativas até chegar na linha de base, na linha de repouso outra vez, se chama potencial de ação. Tá? A fase de inversão da polaridade é despolarização. A fase de retorno à polaridade original é chamada de repolarização. Aí pensa nisso, né? Voltar para a polaridade original, por isso que é repolarizar. Voltar para a polaridade original, que a gente já sabe que é negativa.
E depois a gente volta para a linha de base, quando pode haver novo estímulo. Então está aqui uma animação bobalhona mostrando isso, olha só. As cargas de dentro ficando positivas e as de fora negativas, está vendo? Isso vai se propagando desse jeito. Nada demais. Mais uma vez aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Tá. Então, no fundo, vocês acabaram de perceber, né, que um axônio e o nervo é um axônio, faz parte de um neurônio, né, obviamente, vocês já sabem isso, e um nervo é um conjunto de neurônios, tá? Então, quando a gente considerar um nervo, que é um conjunto de neurônios, é como se a gente estivesse falando de um fio, né, conduzindo energia elétrica, né? E aí, o que a natureza percebeu? Que é muito importante haver um isolamento elétrico. Tudo isso que a gente imita aqui na nossa vida, né? Na construção civil e até em engenharia mecânica, né? Vem muito da biologia, tá? Então, a parte que conduz a energia elétrica, o axônio, ele ganhou um revestimento que é um isolamento elétrico, como se fosse uma fita isolante, que você passasse em volta dele. Esse isolamento é de uma substância que é muito ruim para conduzir eletricidade, porque é uma substância que não tem nenhuma polaridade elétrica. Essa substância é gordura. Então, células ricas em gordura começaram a envolver, essa é uma célula, ó, começaram a envolver o axônio, que está aqui dentro. Ó. E elas envolvem assim, olha que interessante, o axônio está aqui dentro, parecido com aquilo que eu falei do protozoário, lembra, né? A membrana celular vai se deformando para envolver o axônio, e uma das extremidades aqui, ó, começa a enrolar em volta do restante. Ó. E no final a gente tem esse rocambole gigante aqui, estão vendo? E lá no fundo dele é que está o axônio. Então, essas várias camadas da célula isolante, que é a célula rica em gordura, envolvendo o axônio, é como se eu pegasse uma fita isolante e desse várias voltas, né? Para aumentar a segurança. E essa célula tem nome, infelizmente, né? Do histologista que a descreveu, que é o Chivan. Então, essa célula se chama célula de Chivan. E aqui está em 3D, ela se enrolando em torno do axônio. Aí, o conjunto de todas as células de Chivan, envolvendo o axônio, ó, cada cilindrozinho azul desses é uma célula de Chivan, esse conjunto é chamado de bainha de mielina. Tá? E para que ele serve? Nós já entendemos. Para isolar eletricamente esse fio, né? Chamado neurônio. E aí ele serve para uma outra coisa também, que é uma consequência muito boa. E vocês vão entender, eu tenho que explicar isso direito, para não enganar vocês. Lembra daquelas trocas de íons que são necessárias, né? Para acontecer o estímulo nervoso, o potencial de ação, e ele se propagar? Elas não acontecem através da membrana celular? Né? Canais se abrem, cátions entram. Canais se abrem, cátions saem. Com a bainha de mielina, sobram apenas pequenos segmentos aqui, ó, entre uma célula de Chivan e a célula de Chivan adjacente, pode ser a que está antes ou a que está depois, né? Sobra um espaço muito pequeno aqui, ó, onde as trocas de íons vão poder acontecer, onde os cátions vão poder entrar e depois sair. Então, isso acaba resultando na seguinte consequência. Eu preciso de ter movimento iônico só nesses espaços aqui, ó, entre uma célula de Chivan e outra. Esses espaços foram descritos por um outro sujeito, que é o Ranvier, francês, e foram chamados de nódulos. Não sei por que nódulos, que nódulo normalmente é um troço que é aumento de volume, né? Devia ser espaços, hiatos, né? Qualquer coisa assim seria melhor. Mas foram chamados de nódulos de Ranvier. Tem até um nome aqui escrito em francês, ó. Nódulos de Ranvier. Então, o que é nódulo de Ranvier? É um caroço, é um nódulo? Não, não é nada disso. É um espaço microscópico entre uma célula de Chivan e a próxima, onde sobra um pedaço muito, muito pequeno de axônio que não está com a sua membrana celular bloqueada. E é nesse espaço muito pequeno, microscópico, que vão acontecer a entrada dos cátions na despolarização do potencial de ação, lembra, né? E depois a saída dos cátions na repolarização, quando o neurônio vai voltar a ter a polaridade negativa no seu interior.
E isso aumenta muito a velocidade de condução elétrica, porque ao invés de ter que ir acontecendo em toda a membrana, de forma adjacente, como eu mostrei no esquema, né? No esquema ia na membrana inteira, né? Não, agora pula de um nódulo, acontece no nódulo de Ranvier, depois vai acontecer no próximo, no próximo e no próximo. E o nome dado a isso é eletrocondução ou condução elétrica saltatória. Aí eu queria que vocês entendessem que é saltatória, não porque um cátion pula, né, desse nódulo de Ranvier para o próximo, como tem muita gente que pensa que é isso. Não, saltatória de espaços, né? Eu faço trocas de íons aqui, pulo um espaço em que não há trocas, porque o axônio está envolvido pela célula de Schwann. Aí o próximo espaço que eu vou ter depois é onde haverá a próxima troca de íons, entrada de cátions e saída depois. Tá? Então, saltatório é nesse sentido, né? Acontece a espaços regulares. Não tem nenhum elétron, nenhum cátion pulando, tá? Saltando, não é nada disso. Isso, então, aumenta tremendamente a velocidade de condução elétrica. É por isso que quando eu falei para vocês, em endócrino, lembram? Eu disse que para a liberação de adrenalina e noradrenalina, que são muito importantes para manter a nossa sobrevivência em condições graves, né, de hemorragia, trauma, aumentam a performance cardiovascular terrivelmente, né, incrivelmente. Para isso acontecer rápido, era melhor que a suprarrenal tivesse a sua região interna, chamada de medula, onde a adrenalina e noradrenalina são produzidas, tivesse essa região estimulada por um nervo, lembram? Eu falei que a estimulação era direta por um nervo, o neurônio fazia uma sinapse lá dentro da medula da suprarrenal para ela liberar adrenalina e noradrenalina. Então, por que é mais rápido do que isso ser feito por um hormônio que circulasse e fosse estimular a suprarrenal a liberar adrenalina? Porque essa eletrocondução saltatória é muito rápida, tá? E aí eu fico devendo a vocês, eu vou estudar para ver a velocidade em milissegundos, para dizer qual é o ganho que se tem, né, de velocidade com eletrocondução saltatória. Deve ter em qualquer livro, eu que nunca me preocupei em olhar. Tá? Muito bem. Então está aqui ó, o potencial de ação caminhando ao longo do axônio com uma velocidade muito maior, porque as trocas que geram esse gráficozinho aí, essa curva, as trocas de cátions, na verdade, porque é só cátion que entra e cátion que sai, só vão acontecer entre uma célula de Schwann e outra, nos nódulos de Ranvier, onde há membrana plasmática do axônio livre. Né? Muito bem. E aí, esse estímulo foi conduzido rapidamente, vai chegar ao final dos axônios, nas terminações axonais. E as terminações axonais servem para quê? Estamos vendo aqui numa imagem 3D psicodélica, mas o que interessa é perceber que quando nós chegamos no final da terminação axonal, onde se lê aqui dendrito está errado, o nome disso é terminação axonal, tá? Aí a terminação axonal tem uma dilatação. Essa dilatação que vocês estão vendo aqui nesse esquema mais psicodélico, que tem esse erro, dizendo dendrito, não é dendrito, é terminação axonal. Vocês percebem também aqui, ó, a dilatação aqui, ó, do mesmo jeito. Percebem aqui também, ó, no esquema mais simples, né? Então, essa dilatação aqui é chamada de botão axonal, porque é dilatada, redonda, como um botão. E o que ela traduz, na verdade? Isso que eu quero que vocês entendam. Então, a gente está vendo lá um neurônio com seu corpo, está vendo em algum lugar, a gente está vendo esse axônio vindo lá de longe. Ó. Quando ele vai se aproximando aqui, dá para perceber que tem várias células de Schwann. Estão vendo aqui ó, as células de Schwann? Entre elas, o espaço que é o nódulo de Ranvier, por isso a condução saltatória, né, acontece aqui. Até que nesse ponto aqui, ó, acabou. A última célula de Schwann acabou aqui. E aí tem as terminações axonais, que tem uma dilatação chamada de botão axonal. Por que ela é dilatada? Deve ter alguma coisa aí dentro que dilata, né? Essa terminação. Tem sim. Tem várias vesículas, que são essas aqui, que contém no seu interior uma substância química que vai ser muito importante, porque quando o potencial de ação chegar aqui, no botão axonal, ele vai induzir essas vesículas a se deslocarem em direção a essa parte aqui, ó,
da membrana celular que está voltada para o próximo neurônio ou, no nosso caso aqui, para a fibra muscular, que é o nosso exemplo. E aí, essa vesícula vai se abrir quando chegar aqui na membrana celular e vai colocar para fora o seu conteúdo. Esse conteúdo vai atravessar um espaço, olha só, pequeno, e vai encontrar receptores na membrana celular do próximo neurônio ou, no caso aqui que a gente está discutindo, do músculo, da fibra muscular, que vem logo depois. Tá? Quando esse neurotransmissor fizer contato com a membrana celular da próxima etapa, seja um próximo neurônio, ou seja, o dendrito de um próximo neurônio, ou a própria membrana celular da fibra muscular, ela vai desencadear um estímulo nessa próxima etapa, no próximo neurônio ou no músculo. No próximo neurônio, que estímulo vai ser desencadeado? Um próximo potencial de ação. Se for no músculo, que estímulo vai ser desencadeado? A contração muscular. E esse fenômeno, então, de comunicação de um neurônio com uma próxima célula é chamado de sinapse. Deixa eu desligar aqui, porque eu sei que agora vocês não me ouvem. Tá? Amor, eu estou dando aula, eu vou desligar, porque enquanto eu estou dando aula, eles não conseguem ouvir. Depois eu te ligo, tá? Beijo. Tchau. Pronto, desliguei aqui, vocês voltarem a me ouvir. Bom, então, esse tipo de comunicação entre um botão axonal e a próxima etapa é chamado de sinapse. E como essa sinapse depende de uma substância química que está no interior dessas vesículas, que é o neurotransmissor, essa sinapse é classificada, e a grande maioria dos casos, para não dizer a totalidade, de sinapse química, porque depende de uma substância química, o neurotransmissor. E aí, para estudar ou explicar bem